Hoje nós vamos para um texto que fala de evangelismo pessoal. Paulo dá uma aula para nós de como, nem dá uma aula, ele abre o coração, ele revela bastidores da alma dele, e ao fazer isso ele nos ensina e nos mostra alguns critérios pessoais dele na área de evangelismo pessoal. Ora, mas numa época dessa, em que as pregações geralmente têm sido sobre conforto espiritual, falar de ansiedade, falar de medo, como é que se entende a bondade de Deus, esses assuntos bem adequados para uma época em que os corações de todos estão mais sensíveis. Eu venho trazer instruções para o crente pregar o evangelho, ainda mais estando em casa, como praticamente todos nós, cerceados da liberdade normal de ir e vir por causa de contingências e realmente de perigos que nos rodeiam com essa pandemia. É isso mesmo, é bem consciente que resolvi fazer assim, porque eu achei que seria interessante o crente, além de querer aprender mais, exercitar mais a sua vitalidade espiritual, a sua confiança em Deus e todos esses aspectos que nós falamos, em como lidar com a ansiedade e tudo mais, mas não esquecer que os corações estão mais aflitos, de todos. Vamos pensar agora naqueles que não têm Cristo. Esses estão aflitos sem uma solução de amparo para as aflições, e não só de amparo para aqueles momentos que estamos atravessando de dificuldades, mas que sirva de uma segurança da alma, uma segurança eterna. Não é só a questão de aprender ou entender um pouco como lidar com essa situação aqui no dia a dia e tal. Isso é importante, mas mais ainda é o que tem por trás do destino da nossa alma e da nossa convicção que esse é o destino da nossa alma. No caso do crente, que vai para o céu, que está seguro, então, independente de resultado que você tenha a olhar para trás e ver do passado, se Deus assim permitia a questão dessa doença. Alguns não conseguiram, inclusive, não vão olhar para trás porque partiram com ela. E será que nós seremos um deles? Não sabemos. Mas é muito importante que cada um tenha uma segurança de pensar, se esse vírus me acomete e me agride e de uma maneira tal que Deus permita que eu perca a minha vida, eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Agora, aqui na Terra, eu vou deixar queridos, deixar situações tais e tais, não tem jeito, não tem solução para isto. Mas estou tranquilo. Não é desespero. Para quem não tem Cristo, é. Pode não parecer a eles. Pode ser que não estejam nem preocupados com isso, ou então estejam preocupados sim, mas nas suas providências estão outras coisas que não buscar Cristo. Seja como for, irmãos, pense que a época é altamente apropriada para você falar de Cristo. Ou seja, evangelizar. Então, acho plausível que nós tiremos um tempo aqui para pensar nisto.
Está bom de introdução. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5. Nós lemos assim. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender essas linhas inspiradas pelo Teu Espírito no ouvido e na mente e no coração do Teu apóstolo, do Teu servo. Que terminemos esse tempo com mais vontade de falar de Cristo para as pessoas que não têm Cristo. Certamente queremos falar de Cristo para as pessoas que têm Cristo também, nossos irmãos e irmãs, claro. Mas não é o nosso alvo aqui, falar com irmãos sobre edificação espiritual, mas falar para não irmãos em Cristo, sobre a salvação que eles estão perdendo ao passarem os dias cada vez mais perigosos, que podem ser abreviados rudemente, como tem sido milhares de casos, dezenas de milhares de casos em nosso país, e que não sabemos quando terá fim. E que nós sejamos melhores portadores do alerta do Evangelho. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Então, o grande evangelista nos revela um segredo profissional, chamando assim, embora não quero dizer que ele era um profissional prioritariamente, mas é claro que ele era, num sentido, sim, mais do que um profissional, ele era total e completamente dedicado a servir a causa do Evangelho. E ele indica aqui algumas características desse seu trabalho, dessa sua missão de falar de Cristo. Algumas características que nós faremos muito bem se tentássemos adotar, ou já adotando, que provavelmente muitos de nós já adotamos, naturalmente, ou como fruto de alguma decisão clara, consciente, não sei, mas pelo menos se já adotamos, para estarmos sempre atentos, verificando se estamos sendo fiéis a essas decisões. E se não tomamos ainda, que façamos isto rapidamente. Primeira característica, ele tomava a decisão de evangelizar. Observem, quando estive com vocês anunciando-os o mistério de Deus, ele está se referindo aqui à primeira viagem que ele fez a Corinto, mais ou menos uns 4 anos antes, durante a sua segunda viagem missionária, quando ele ficou 1 ano e meio ali em Corinto e se dispôs a pregar o evangelho ali. Então, deve ser a essa experiência que ele está se referindo aí. Quando eu estive aí, ninguém me chamou, não recebi nenhuma carta convidando, eu resolvi ir aí. Eu cheguei aí. Me ofereci para estar entre vocês, e assim fiquei durante 1 ano e meio. Então, a iniciativa foi até lá, chegar até onde estavam as pessoas que deveriam ouvir o Evangelho e, se assim Deus permitisse, fossem convertidas. Então, eu não vou dar o foco aqui para o aspecto da atividade missionária de uma igreja,
pelo ponto de vista de enviar missionários, como Antioquia enviou Paulo e tal. Não. Eu quero observar o aspecto pessoal de Paulo, no qual ele disse, quando eu estive com vocês, falando aqui, o que estava por trás, ele não comentou, mas ele esteve lá, chegou lá, decidiu ir lá, mesmo com o apoio que teve, enviado pelo Espírito Santo, como sabemos tudo isto. Mas o foco que eu quero dar é este aqui, do crente se dispor, tomar a iniciativa de ir até alguém que precise ouvir o Evangelho. Fazer missões não é apenas mandar missionários para bem longe, como a nossa igreja procura fazer, sempre tentando melhorar, mas não está absolutamente de olhos fechados para isso, reconhecendo a necessidade, mas não é o ângulo. Mas o crente conversar o Evangelho com um amigo, trazer o vizinho para um culto, ou levar um colega para uma reunião, ou mesmo uma social na mocidade, ou um casal amigo para os casais, isso é atividade missionária. Essencialmente atividade missionária. E neste particular, é que eu gostaria de que cada um fizesse uma autoavaliação de como é que está essa sua atividade particular, pessoal, de se dispor, de tomar a iniciativa de falar o Evangelho. Que lá se houve algum pedido de irmão, especialmente em cultos de oração, mas não sempre, que Deus abençoe e abra a porta para alguém que esse irmão falou de Cristo durante a semana, numa situação tal ou tal. A gente ouve aqui acolá, esse tipo de pedido. Mas, irmãos, é pouco. É pouco. Pela importância do falar de Cristo, pela importância da missão que nós temos, sabe o que é? Parece ser uma coisa meio circunstancial. É tão pouco frequente que aqui acolá vem um e diz, eu falei de Cristo para alguém, eu queria pedir à igreja que orasse para que Deus leve a efeito esta pregação e tal. Pastor, mas é porque nem todo mundo que fala vem aqui e pede para a igreja orar por isso, ou está no culto onde é apropriado pedir isso. Eu sei, reconheço. Mesmo assim, eu confesso que não consigo abrir mão da impressão de que não é muito comum nós fazermos isso, até porque nós notaríamos mais nas conversas entre nós, se não na hora de um pedido oficial, no culto de oração, irmãos, peço que a igreja ore por isso, mas no bate-papo, rapaz, eu tive uma conversa essa semana, foi interessantíssimo e tal, isso sairia naturalmente, pelo menos penso eu. Há quanto tempo não entra pela porta da igreja uma pessoa trazida por você, fruto direto de um convite seu? Eu sei que isso não depende só de você, que o outro precisa querer. Sei que a grande maioria dos que vão ouvir o Evangelho de nós vão rejeitar tudo isso. Mas, pelo menos, que fique aí a pergunta na sua mente, independente dos resultados dos seus convites, ou das suas atividades de falar pessoalmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, existe um anseio dentro do seu coração para ganhar almas ao nosso querido Salvador? Essa é a pergunta que interessa, de fato. E quando eu pergunto se alguém
há quanto tempo alguém não entra na porta da igreja que foi convidado seu, é uma maneira de mexer, despertar assim, de uma maneira bem prática. Mas não quero dizer que, se sua resposta é há muito tempo ou nunca entrou, não quer dizer que você é um fracasso em evangelizar. Não, você pode ter convidado 2.000 pessoas nos últimos 3 anos para vir à igreja, e nenhuma veio, ok. Então, eu sei que não é questão física, numérica, do resultado estatístico, das 2.000 que você falou, tantos por cento, não, não é isto. É só uma maneira de mexer um pouco com você, comigo, nessa questão de chamar pessoas. Só isso. Porque o resultado realmente não é de nós. Mas, às vezes, nós vamos muito longe com essa história de que o resultado não é nosso, para não ter nem atividade do qual poderia haver um resultado. Quando nós dizemos o resultado, é porque, sabe por quê, pastor? É porque o resultado não é nosso. De quê? Não, dos nossos convites, sim. E então, eu acabo fazendo bem pouquinho convite. Eu sei que o resultado não é meu, e eu já sei também que o resultado, que é de Deus, ele mesmo já disse que a maioria vai se perder mesmo, não vai se converter, não. Então, já sei. De antemão, não me animo. Vai até ser humano, racional, lógico, humanamente falando, esse raciocínio, mas está contra as Escrituras esse raciocínio. Não pode nos pegar, não deve nos atrair esse tipo de pensamento, absolutamente. Então, fica aí a pergunta, como é que está o anseio no seu coração para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Eu mudei um pouquinho a pergunta, não sei se você notou. Primeiro eu perguntei como é que está o anseio para você ganhar almas ao Senhor Jesus Cristo. Eu não vou chegar nem lá. Quer dizer, eu vou chegar lá, mas antes, eu gostaria de perguntar como é que está a vontade de falar de Cristo. Agora, aí, claro, viria, e cuide para que essa vontade seja resultado de um anseio legítimo de ganhar almas. Não, eu tenho muita vontade de falar de Cristo, para poder ganhar o concurso lá da igreja, que eles estão perguntando para quantas pessoas eu falei de Cristo durante a semana, eu quero ser o campeão. Não me interessa. Mas, partindo do princípio que o seu anseio de falar o Evangelho é para levar almas a Cristo, tudo bem, é isso mesmo. Mas sabendo que você não vai se frustrar, meu irmão, se não ganhar almas a Cristo. O seu objetivo não é ganhar almas a Cristo. O seu objetivo é falar do Evangelho. Nós usamos a expressão ganhar almas para Cristo, é uma força de expressão mesmo. Porque, na realidade, quem ganha almas para Cristo é o Espírito Santo. Vamos falar nisso logo a seguir. Então, a estratégia de Paulo, essa estratégia, que é uma delas, deve ser um exemplo para nós. Vamos nos dispor a ter com os não crentes, usando a mesma expressão de Paulo. Quando estive com vocês, ele foi até eles, então, pense em como você pode chegar até as pessoas, agora mais diretamente de uma maneira física, não vai ser muito possível, talvez muito brevemente, se Deus quiser, seja, mas mesmo assim, hoje temos recursos que Paulo não sonhava que poderia existir, claro, que é o recurso de chegar via online e tudo mais. Mas chega, de alguma forma. Então, fique mais atento para entrar em conversas espirituais com as pessoas. Falando das pessoas aqui, não crentes, fique mais atento, esperando uma oportunidade. Tenha como propósito mais firme falar de Cristo sempre que houver condições. Pense nisto e peça a Deus
mais vontade de falar de Cristo, que vem acompanhada, essa vontade, de ganhar almas para Cristo, entre aspas, como já expliquei, mas não a ponto de perder o gosto de falar se você não ganhou almas. Aí não é correto. Ok? Então, você deve ter muita vontade de falar de Cristo, antes de qualquer coisa. Fica o desafio. Tome a iniciativa. Ah, ninguém me perguntou? Ninguém me perguntou? De vez em quando eu me penitencio, eu me acuso com relação ao prédio onde eu moro e acho que sou falho nisso, poderia ser mais ativo ao falar de Cristo, e entrar com assuntos espirituais, criar aí uma ocasião. Já tenho feito isso, mas pouco. E aqui e acolá me pego querendo justificar mais ou menos assim. Eles sabem que eu sou crente, sabem que eu sou pastor, e devem saber que eu estou pronto para falar de Cristo para eles, o Evangelho para eles. Mandam mexer comigo para ver se eu não fico 3 horas em pé ali na porta do elevador falando de Cristo para ele e tal. Não me pego com esse raciocínio e o carão é grande para mim próprio. Momento. Quer dizer que agora você vai jogar a responsabilidade em cima do outro. Porque ele não lhe perguntou, ele não lhe provocou para saber se você estava com vontade de falar de Cristo. Não serve. Então, isso é um bocado traiçoeiro. Principalmente, falando de mim próprio, eu não tenho grande facilidade de falar pessoalmente de Cristo para as pessoas, partindo do quase nada, ou do nada. Tem crentes que são iluminados por Deus para isso, tem um jeito incrível, quando menos vê, já criaram uma oportunidade. Às vezes criaram ou forçaram um pouco, mas não sou eu que vou julgar, nem vou examinar. Eu sei que é invejável essa capacidade de um irmão ou irmã de rapidamente encontrar uma maneira, forçando um pouquinho ou não, e isso é sujeito a interpretações, mas seja como for, para mim é invejável essa capacidade. Então, a pregação dessa é mais para mim do que para vocês próprios. Segundo, ele evangelizava como consequência de uma certa decisão fundamental. Que decisão? Versículo 2. Quando estive com vocês, quando eu tomei a iniciativa de estar com vocês, já expliquei, anunciando-lhes o mistério de Cristo, não o fiz com ostentação de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Decidi nada saber entre vós. Essa foi a decisão dele. Como eu disse, foi consequência de uma decisão, a maneira como ele evangelizava, como falava. Que decisão? Nada saber, a não ser Jesus Cristo e este, Jesus Cristo, crucificado. Então, essa estratégia de Paulo vinha de uma firme decisão que ele tomara no íntimo. O que significa essa decisão? Primeiro, o que não significa? Não significa repetir como papagaio que Jesus Cristo foi crucificado. Não, Paulo era um homem de uma frase só. Resolveu não saber nada além disso. Esse saber é considerar, é levar adiante, é expor. Só que Jesus Cristo morreu crucificado. Então, lá vinha Paulo, 9 horas da manhã, 2 horas da tarde, de noite. Lá vinha Paulo, no meio de alguma situação, quando estava no meio da praça, onde fosse, lá vinha Paulo dizer o quê? Jesus Cristo foi crucificado por amor de você. Ele só fala isso? Não quer dizer isso, absolutamente. Não quer dizer que ele se recusava a falar de outro assunto que não fosse religião. Religião, tinha que ser religião, coisas espirituais o tempo todo. Não creio, absolutamente isto. Que ele iria se fingir de inculto e ignorante.
Também não é isso. Aliás, ele teria de se fingir muito bem, porque ele não era nem uma coisa nem outra, era muito culto e instruído. Apesar de que vamos falar algo desta instrução e dessa cultura daqui a pouco, quando falar em sabedoria do mundo. Que significa nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, é que o alvo principal da sua estadia na cidade, onde ele chegou sem ninguém chamar, chegou porque ele resolveu ir, claro, já falei, enviado pelo Espírito Santo, mas chegou lá, muito bem. Estou aqui para um alvo principal. Qual é? Pregar o evangelho. Ok. Esse era o alvo de Paulo. Não todo. Era só um pedaço do alvo de Paulo. Qual era o alvo de Paulo? Pregar o evangelho, tendo como centro desta pregação o fato de Jesus Cristo ter morrido crucificado. Esta era a decisão dele. O alvo vai ser esse. Não é escatologia, não é doutrina da igreja, não é doutrina da A, B ou C. Ele iria falar disso tudo, até porque ele disse que tem que pegar todo o conselho de Deus, eu sei disto, mas o centro era o fato de Jesus Cristo ter morrido crucificado. Como eu disse, ele ficou 1 ano e meio lá na primeira vez que esteve em Corinto, mais ou menos uns 4 anos antes dessa ocasião, dessa carta aqui, quando ele chegou lá. É claro que durante esse 1 ano e meio ele teve a oportunidade de conversar muitos assuntos diferentes com muitas pessoas, coisas do dia a dia, do tempo, da política, muitas coisas, é claro. Mas não era o centro, não era o objetivo pelo qual ele iria abrir a boca enquanto estivesse naquela cidade. Era pregar o evangelho puro, simples, objetivamente, e como consequência, se Deus quisesse, ganhar almas. 1 Coríntios 9, 19 a 22 fala claramente deste grande esforço de Paulo de se amoldar às pessoas, amoldar, obviamente, não no sentido de mudar a doutrina, mas de se tornar, de conversar de uma maneira tal que as pessoas ouviam, desenvolviam uma certa confiança nele. Então, está aqui, é só algumas páginas adiante, 1 Coríntios 9, 19 a 22, passagem conhecida e bonita, que eu não vou detalhar, mas está aqui. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Então, ele queria ganhar almas, como eu falei, que é importante querer ganhar almas. Mas não antes de querer pregar o evangelho. E não a ponto de se desanimar se não ganhar. Tudo bem. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Cristo, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Belíssimo, não é? Então, ele pregava de uma maneira que era compreendido o máximo possível, ele tentava ser o máximo possível compreendido pelas pessoas. Para o judeu, ele falava, tratava o assunto do ponto de vista de um judeu, para o que não judeu, ele fazia o possível para abordar do ângulo que era mais compreensível pelo outro, então ele se moldava nesse sentido. Mas sempre com o objetivo de pregar o evangelho na particularidade especial de Cristo crucificado para, se Deus quisesse, ganhar almas. Então, decida internamente, sugiro, que a sua prioridade no mundo, meu irmão, é pregar o evangelho de forma simples e direta.
e sem floreado, e floreado eu vou falar mas agora na terceira característica, mas na segunda eu quero dizer o conteúdo dele. Pregar o evangelho tendo como centro de conteúdo a crucificação do Senhor Jesus Cristo. E, obviamente, a ressurreição, retorno ao céu e tudo mais. Se você pudesse dizer para os seus amigos, parentes, conhecidos, meu amigo, meu irmão de carne, né? Meu primo, meu tio, meu avô, meu pai, minha mãe, meu vizinho, Jesus Cristo foi crucificado para que você pudesse ser salvo. Seria um espetáculo. Você conseguir dizer isso sem afetação, sem parecer ser extremamente esquisito. Eu digo extremamente porque é um pouquinho esquisito, você vai parecer, e nós somos um pouco esquisitos, ou muito, aos olhos do mundo. Mas tem limites às coisas, e não vejo muito sentido, respeitando até a maneira de alguns evangelizarem, que vai muito diretamente ao ponto, já entrega ali um folheto, já diz alguma coisa e vai para o outro e tal, uma maneira muito assim. Mas, digo, respeito e que Deus abençoe esse esforço. Mas, o que eu estou querendo dizer é que, não sei se resolve muito chegar e está descendo o elevador para, entra o vizinho de baixo, ô, tudo bem, tudo bem, Jesus morreu por você, crucificado para que você pudesse ser salvo. Então, realmente, vamos convir que parece um pouco abrupto, algo assim. O problema é que ir para o outro extremo é quando muitas vezes nós vamos, que assim, aí não falamos praticamente nunca sobre o assunto. Ore a Deus, peça sabedoria, vontade de falar e o jeito de falar. Seja como for, fale que Jesus Cristo morreu para que o seu amigo, amiga, parente pudesse ser salvo. Terceira característica, ele se comportava sem ostentação de linguagem ou de sabedoria. Interessante isso. Paulo não queria mostrar eloquência e nem querer passar por um homem inteligente, sábio, já comentamos um pouco isto, mas agora que realmente chega o ponto em que, na segunda característica, ele falou da essência do que ele pregava, que era o Evangelho e Cristo crucificado. Agora, era a maneira que ele falava e a abordagem que ele dava, como é que ele encorpava essa pregação. Então, ele não queria passar como alguém cheio de sabedoria humana, de filosofias. Não. De jeito nenhum. Nada de ostentação de linguagem, ou seja, de uma coisa rebuscada, sofisticada, que era comum na época para os que queriam mostrar que eram bons de oratória. E mesmo que Paulo falasse de coisas espirituais, que era o caso, também não queria falar de uma maneira muito complicada teologicamente, quando falava para o não crente. Mas, pastor, eu não conheço passagens teologicamente mais complicadas das que a de Paulo para crentes. Para crentes. Ele falava simples para o não crente. Certo que ele não queria esnobar para ninguém, nem para descrente, nem para crente, ele não queria mostrar que era o tal. Tudo bem. Mas que ele alcançava profundidades que até hoje nós tentamos encontrar onde é o fundo daquelas profundidades ali. Ele fez isso abundantemente, até porque não era realmente profundidade dele, mas do Espírito Santo que o tomou nas mãos e o dirigiu. Mas então Paulo não... Pedro disse que Paulo dizia umas coisas complicadas de se entender. Então, não é que ele se recusava a falar de qualquer coisa que não fosse profunda. Não, não.
Isso eu não falo. Aqui no púlpito eu não prego nada mais complicado, mais denso e tal. Não prego dentro da minha capacidade, cada pregador dentro da sua própria, mas puxando no seu limite de conhecimento, de inteligência, do que sabe das escrituras e de tudo mais. Claro, mas isso é uma coisa. E mesmo quando se fala para crentes com profundidade proporcional ao que cada um tem, se deve usar da linguagem mais simples possível. Se possível, uma criança de 10, 12 anos de idade entenda. Um crentezinho pequeno compreenda. Então, tudo bem, não é para ficar com linguagem, porque você pode falar de algo simples de uma maneira extremamente sofisticada. Uma vez eu assisti uma reunião aqui de um grupo de oratória, só pela oratória mesmo. Era 10 minutos para dizer o que poderia dizer em 30 segundos. É complicado aqui. Uns sinônimos bonitos, as palavras belíssimas e tal. Aí, por lá, era um floreado. Para quem gosta de ser objetivo, resolveria isto. Mas faz parte mesmo, é de propósito, para impressionar e parecer algo muito culto, coisa assim. Para Paulo, não estava nem um pouco preocupado com isso. Atingir profundidade quando era necessário, mas o mais simplesmente que poderia. E quando era para não crente, aí que era mesmo, como ele disse. O mais simples que eu puder, Cristo crucificado. É complicado dizer que um homem morreu crucificado, que era um instrumento de morte na época, conhecido. Eu sei que tem muito mais por trás disso, né? Que era homem, é Deus ao mesmo tempo e tal, mas Cristo crucificado. Então, o maior teólogo do cristianismo se comportava, fazia questão, sem ostentação de linguagem ou de sabedoria. Não queria esnobar. Não queria mostrar grandes conhecimentos. Não precisava desses brilhos todos oratórios, retóricos, para levar as boas novas da salvação de o Senhor crucificado e ressurreto. Tem crente que diz que não evangeliza mais porque é fraco de Bíblia. Não é muito bom em doutrinas mais detalhadas, não sabe passagens de cor, é ruim de se expressar, a língua meio travada. É um erro grande. Esse é um erro grande. Para falar de Cristo, não precisa de uma linguagem sofisticada ou de uma comunicação fluida, excelente, fácil. Mesmo falando com um doutor, em qualquer área, você pode e deve explicar o Evangelho de maneira tão simples que o que não é doutor, que não tem cultura, possa entender. Se o doutor quiser levar a conversa, ou aprofundar a conversa, e ir mais fundo, tudo bem, vá lá, até onde você consegue. Mas, em princípio, deixar de levar o Evangelho, e muitas vezes eu estou falando de um doutor, muitas vezes nem é para doutor nenhum, mas alguém do seu dia a dia, só porque você é tímido, ou tem medo, ou tem medo de uma pergunta, cuidado, será orgulho, será vaidade, será, eu não sei. Pode não ser nem nada assim, pecaminoso e tal, mas saudável não é. Deveria ser natural, um aluno crente evangelizar o professor. O melhor professor dele, o que ensina a matéria mais difícil.
evangelizar aquele professor. Deveria ser a coisa mais natural do mundo, o empregado evangelizar o patrão, o chefe do chefe, o patrãozão, o dono, que vai lá uma vez ou outra olhar assim, se houver oportunidade. Natural. Homem rico, homem. Eu não. Por quê? Devia ser natural o filho crente evangelizar o pai. 10 anos de idade. Depende do pai para a mesadinha. Depende do pai para tudo. Pai, posso ir para o aniversário do meu coleguinha. Pai, posso ir, tudo pedindo. E tem que ser assim mesmo, né? Nessa fase, né? Então, esse filho pregar para o pai dele, que tem o poder de tudo sobre aquele filho, até mesmo de infringir punições físicas, e se ele não gostar, poderia adentrar por uma área aí que já é outra ramificação da questão do evangelismo, que eu não vou entrar. Eu só quero dizer assim, é natural o filho que mal sabe português falar com o pai dele, que manda nele e é o grandão diante dele. Natural. 4. Sua atitude era de fraqueza, temor e grande temor. Versículo 10, né? Versículo 10. Versículo 3. Vou voltar para 2 Coríntios 2. Versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Aqui não é bem um estilo de evangelizar, mas é uma maneira de ser. Mas Paulo lançou mão desta maneira de ser no contexto de evangelizar. Ele reconhece honestamente que tinha seus pontos fracos, seus temores, mas essas deficiências não o impediram de pregar o evangelho. Em outras palavras, o evangelho não é mensagem que tem de ser feita por pessoas de espírito inabalável, personalidade forte, pessoas destemidas. Não. Claro que Deus se utiliza de pessoas assim também, mas eu acho que são minoria, exceção. O normal é o evangelho ser pregado por pessoas simples, que ficam nervosas, se tremem, ficam geladas ao falar. Esse eu acho que é o normal. Tem medo de se expor, vergonha de ser humilhada, de não saber a resposta. Então, é uma pena quando um crente se permite que essas fragilidades o impeçam de levar o evangelho. Na próxima vez que você vê que a oportunidade está na sua frente, mesmo que você até cavou a oportunidade, ela chegou e você balança ali e dá um medo. Lembre-se do colega Paulo. Colega de medo. Paulo morria de medo também. Pois lá vou eu. Aqui não tem que ele morria de medo, né? Mas disse que ele tinha medo. E fraqueza. Tem 3 nomes aqui, irmãos. Fraqueza, temor, grande tremor. Paulo poderia ser mais claro do que isso? Para que você o faça colega seu em medo? Pode usar Paulo, eu autorizo. Ora, quem sou eu? Mas não é eu, né? É a Bíblia, é ele próprio dizendo, eu sou assim. E uma coisa é falar de séculos atrás, de Paulo, mas ele estava falando, era no presente, eu, corajoso, humilde, grande apóstolo, e ele tinha momentos que era autoritário e não abria mão da autoridade de apóstolo dele, de hipótese alguma. Mas humilde, uma coisa não contradiz a outra. 5º e último, agia em demonstração do espírito e de poder.
A minha palavra, versículo 4, a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria. Se ele repetir um pouquinho aquele item 3 lá do versículo 1 e 4. Mas ele complementa agora, que ele não fez da primeira vez. Ele quase que repete, mas para complementar. Mas, Paulo, se não era demonstração de sabedoria, era de quê? Agora ele vem com a resposta. Mas a demonstração do Espírito e de poder. Espera aí. Paulo acabou de dizer que estava entre os coríntios, quando chegou lá a primeira vez, pelo menos, foi em fraqueza, temor e tremor. Pois é. Na frase seguinte, ele diz que foi com poder. Aí, ainda vem dizer, os crentes não gostam de dizer que a Bíblia não tem contradição. Ora, tem na cara aqui, um versículo depois do outro. Nada de contradição. A fraqueza que ele se referiu era a fraqueza dele, humana. O poder que ele se refere não é dele, é do Espírito Santo, ou seja, é o poder divino. O Espírito Santo usou o seu infinito poder na fraqueza de Paulo. Então, sim, ele fala em fraqueza num versículo e no poder em outro. Na primeira vez, ele fala na fraqueza dele e no poder do Espírito. Não é muito complicado entender isso, não. E quando a gente fala em poder de Deus, vem à mente milagres fantásticos, o mar se abrir, pessoas ressuscitarem, dotar homens com forças gigantescas e tal. Tudo bem, faz parte do poder de Deus abrir o mar quando Ele quer, e o rio, como o Jordão também, e tudo. Mas isso não é tudo. A gente pode pensar também em poder de Deus em coisas pequeninas, como Jesus. Usou como poder de Deus o fato de Deus saber quando um passarinho cai, pardalzinho. E o poder de Deus na queda de um fio de cabelo. Então, é poder em coisas pequenas. Mas ainda não é tudo, porque são coisas pequenas, falamos de coisas grandes, coisas pequenas, mas coisas que se vê, coisas visíveis ali. Um cabelo, um passarinho, coisa assim, ou o mar. Mas você sabe que o poder de Deus é muito além do que é visível, do que é externo, porque o poder de Deus alcança o invisível, penetra o espírito humano, quebra a vontade, despedaça corações duros como o aço. O poder de Deus. Arrebenta grilhões fortíssimos que prendem o homem ao pecado. Arrebata o pecador das garras do ser mais maligno e perigoso que há, Satanás. O poder de Deus salva o perdido. E salva com justiça. Não é usando um poder gratuito, só para mostrar que pode, mas usando a justiça e seguindo o que ele próprio Deus estabeleceu como regras, como princípios. E esta é a grande demonstração do poder de Deus a que Paulo se refere. O poder de salvar pecadores. Esse é o contexto aqui. Pode até ser que Paulo tenha realizado milagres em Corinto. Não temos uma referência direta. E o poder de Deus, nesse caso, foi visivelmente exposto entre os coríntios. Pode ser. Mas esses sinais apostólicos, que envolviam, inclusive, milagres e tudo, era para ratificar o ministério deles e a doutrina deles, dando-lhes credibilidade. Era para isso. Mas não era um fim em si mesmos. O poder de Deus que Paulo e os outros apóstolos e discípulos mostravam com curas e sinais não eram um fim em si mesmos. Eram meios, como disse, para Deus confirmar, comprovar a autoridade deles e tudo mais. Não. Paulo não estava em Corinto para fazer milagres, ele estava em Corinto para pregar o Evangelho. E uma vez pregando o Evangelho, que isso dependia dele, vamos colocar desta forma, ganhar almas, que não dependia dele.
Então, pregar o evangelho eu prego. Ganhar almas não é comigo. Embora ele gostaria de ganhar, como já comentei. Mas esse era o objetivo de Paulo em Corinto. Pregar e ganhar almas, quando assim Deus quisesse. Era na conversão de pecadores onde o Espírito Santo iria, de fato, mostrar um poder infinitamente maior do que curar doenças. Sei que é muito tentador e muitos crentes caem nesta de buscar poderes sobrenaturais de Deus, como milagres e curas e coisas assim. Deus fez muito isto, pode fazer ainda hoje, embora, obviamente, não está fazendo de uma maneira pública, assim, de uma maneira mais generalizada, mas tem poder para fazer isso. Não há nada que impeça um crente de pedir a Deus por uma cura miraculosa, nada que impeça. E buscando isso de uma maneira responsável, madura, nada contra, nada que fira o evangelho, apenas um alerta para não exagerar nisso e não fazer disso praticamente o centro da sua vida cristã, ou a base para as suas convicções e tudo. Mas, a parte dos seus pedidos para Deus usar de poder para curar alguém, curar um ente querido, proteger de uma forma A ou B ou C, um sinal forte, visível, que é válido, como já comentei, dentro dessas precauções, o ideal mesmo, onde o crente não precisa ter nenhum tipo de precaução nem de freio, é buscar o poder de Deus nas coisas interiores, na própria alma, na alma do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, na alma dos pecadores sem Cristo, cegos pelo pecado, como você era. E ele abriu como? Não, você de repente usava óculos grau 4, aí passou a usar grau 0. Não, pode até ter piorado de grau. Não é o caso. Mas abriu como? Aí eu não sei explicar, não. Abriu minha alma. Ele deu uma visão espiritual. Então você já começa a se complicar para explicar isto. Claro, porque agora você está falando de poder espiritual puro, poder invisível, poder interno. Este é o tipo de poder que o crente deve estar atrás e pedir e implorar. E eu digo de novo, sem reservas. Querer ter mais comunhão com Deus, querer que a igreja da qual ele faz parte melhore no conhecimento de Deus, melhore nas forças para resistir ao pecado, pode pedir à vontade e buscar intensamente esse tipo de poder de Deus. Para o nosso contexto, Paulo está falando aqui do poder de Deus, do Espírito Santo, para converter pecadores, salvar almas. Em cima da pregação de Paulo, de Cristo crucificado, aí o Espírito Santo exercia um poder que Paulo não tinha e salvava pecadores. Busque esse poder na vida de pessoas para as quais você fala o Evangelho, juntamente, como eu comentei no começo, do pedido de você pedir a Deus para ter mais vontade de falar de Cristo, ter mais gosto, mais iniciativa e tudo, peça a ele, Senhor, exerce teu poder junto às pessoas que eu falo. Agora, aí já comeu coerente com o que eu disse. Não aponte você. E se não exerceres esse teu poder de converter as pessoas para quem eu falo, eu vou ficar muito triste, decepcionado. Ah, não, aí não. Ok? Por fim, versículo 5. Para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A consequência natural de uma pregação sadia é fé sadia. Há crentes, sim, que são salvos,
confessam a Jesus como Salvador, mas creem em doutrinas tanto quanto esquisitas, distorcidas. Não estou falando de doutrinas básicas, tipo Jesus não é Deus, não. Mas a quantidade de doutrinas erradas e distorcidas que tem é muito elevada. Reações com doutrinas que levam a práticas que a Bíblia não apoia. É um fenômeno que causa tristeza, não temos solução. Cada um prega o que acha que é correto. A doutrina do outro ali não é tão boa quanto a minha. Pelo menos como eu entendo que é. Isso aí nós não vamos dar jeito, não vamos ter solução para isso, não. Seja como for, é bom saber a importância de uma doutrina correta para a fé que aquela doutrina, que aquele ensino vai proporcionar. É curioso isto. Ele não queria que a fé dos coríntios se apoiasse em doutrinas que não fossem em cima do evangelho puro e o evangelho de Cristo crucificado. Não, uma fé diferente dessa, eu não quero provocar em vocês. É muito interessante. Então, quando você fala o evangelho, você tem responsabilidade de conhecer o evangelho, pelo menos nas partes básicas. Eu não quero contradizer o que eu acabei de dizer, você pode falar evangelho sem ser um grande conhecedor, repito, mas de dar uma aula de teologia, não tem necessidade, mas você saber que Jesus Cristo é Deus e é homem, e que só há um mediador entre Deus e os homens, você deve saber. E que não precisa usar mediadores entre você e Cristo. Paciência. Isso deve estar incluído na sua pregação simples, porque é simples isso. Porque o contrário vai gerar uma fé estranha. Quantas pessoas dizem, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador? Eu creio. Então, por que utilizar Maria nesse processo? Estou dando um exemplo. Porque ela é coajudadora dele, porque ela leva até ele, ela introduz a ele. Então, está errado. Não, mas eu creio nisso. Então, essa fé está prejudicada por uma pregação que veio errada. Então, quando o crente fala, e aqui talvez eu me dirija mais mesmo aos pregadores, tem que ter consciência de que estão falando o que é entendimento dele, pregador, de ser bíblico. Tudo bem, tem pregador sério aqui e pregador sério ali, tem dito isso várias vezes. Um pensa alguma coisa sobre uma determinada doutrina, o outro pensa outro, mas cada um entende porque pensa daquele jeito, respeita o outro, alerta, dizendo que tem pessoas que pensam assim, mas meus estudos levaram a achar assim, a minha consciência me manda falar assim. É diferente, totalmente diferente. Você passa algo honesto, correto, sério, e não tem um que tenha a mínima condição de ser chamado cristão, se não disser assim, o meu evangelho se baseia em Jesus Cristo e este crucificado. Pronto. Porque o milênio, tribulação, tá bom, você tem uma ideia, eu tenho outra e tal, mas e Jesus, a morte de Jesus? Não, aí ninguém discute. Ótimo. Se alguém for discutir isso, pode desqualificá-lo como cristão. Muito bem. Pregue na simplicidade do evangelho que você conhece. Mostre o problema básico da humanidade. Está perdida. Porque pecou em Adão. Isso é ridículo. Pode, quer dizer, dizem alguns. Pode dizer, pode
comentar assim, pode ter até outro pregador que diga que não é assim, não. Tem todo tipo de nível de desvios. Ninguém vai é impossível traçar uma tabela, mas seja como for, pregue a essência, meu irmãozinho, minha irmã, e aproveite esses dias em que as pessoas devem estar mais abertas, dão a entender que estão, mas estão mesmo no fundo do coração. Como é que eu sei? Eu vejo o coração de ninguém. O que eu sei é que elas estão abaladas. Alguém duvida que as pessoas estão abaladas? Alguém duvida que as pessoas estão com medo? Ah, mas isso não quer dizer que... Não importa, não cabe a nós dizermos, o fulano está espiritualmente aberto para a pregação do evangelho, o ciclano não está. Não nos compete. Agora, que é indiscutível que, de uma maneira geral, a humanidade está mexida com isto, e que no nosso contexto aqui de Brasil, os brasileiros estão mexidos com isso, sensíveis com isso, preocupados com isso, estão. E como fala de morte, e morte puxa a eternidade e tal, eu não consigo imaginar uma situação mais propícia para pregar. Agora, se eu estivesse aqui garantindo, pregue que você vai ver como as pessoas estão sensíveis, pregue para você ver os que vão se converter. Aí já estou começando a parecer um falso profeta, porque eu não posso dizer isso. Agora, o que eu posso dizer, pregue, aproveite a oportunidade, sim. E pregue sem medo e com medo. Parece que Deus não está muito preocupado, não. Se você vai pregar morrendo de medo para a sua coleguinha lá, ou para o seu amigo, todo gelado, falando no vídeo lá, ou se você, numa boa, não importa, fale com medo, se tremendo, sem medo, agora, com humildade, sem querer esnobar, sem querer ser arrogante, olhando de cima para baixo, eu salvo, céu, você pecador, inferno. Você não vai dizer isso de uma maneira tão grosseira, mas você pode dar uma impressão assim, não, aí não. Pregue este evangelho, pregue Jesus Cristo crucificado, ressuscitado, e Deus salve as almas que Ele quiser. Que o tempo é propício para pregar, é. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina de uma maneira tão rica para tantas oportunidades diferentes. Que tenhamos mais vontade de falar de Cristo. E de uma maneira simples. Cristo crucificado. Pronto. E depois ressurreto. Que Paulo nem tocou aqui, mas falou em outro lugar, abundantemente na mesma epístola, a ressurreição de Cristo. Nos dá essa coragem, e se tu não nos deres coragem, não deres coragem a nós, tudo bem, vamos sem coragem mesmo. Agora, não queremos é perder a tua companhia, a tua orientação. O teu Espírito Santo nos orientando o que falar, como Jesus prometeu. E o teu Espírito agindo com poder, ou para endurecer os que já são duros, endurecer mais ainda ou amolecer os que são duros. Todos são duros. Se ele vai endurecer mais ainda uns ou amolecer os outros, cheiro de vida para vida, cheiro de morte para morte, não é mais conosco. Dá-nos essa vontade de falar de Jesus Cristo. E pular de alegria quando vemos uma conversão. E se não vermos, ou não virmos, louvado seja Cristo, falei em nome dele. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.